Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus continue nos abençoando nessa noite, agora por meio da meditação da sua palavra. Queria te convidar para que você, nesse momento, mais uma vez, abaixasse sua cabeça, orasse comigo, pedindo para que Deus fale aos nossos corações. Pai amado e santo, obrigado, Deus, pelo privilégio de estarmos na tua casa nesta noite. Obrigado porque o teu amor e a tua graça nos reúnem aqui neste lugar, ó Pai. E eu te peço, Senhor, tenha misericórdia de mim quando terei que transmitir a tua palavra ao teu povo. Que o Senhor me use para a tua honra, glória e louvor. Pai, que a tua palavra brilhe em nossos corações, que ela seja alimento espiritual para as nossas almas, que saiamos daqui edificados e abençoados por ti mesmo, Pai. Que teu Espírito ministre aos nossos corações, Senhor. Fala conosco, Pai, é o desejo da nossa alma. Em nome de Jesus choramos. Amém, Senhor. Queridos, nós estamos estudando o livro de Efésios, essa carta linda, maravilhosa, também chamada de a rainha das epístolas do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos estar meditando particularmente nos versículos 4 ao versículo 7 do capítulo 2. Mas eu gostaria que nós lêssemos toda a sessão, que vai do verso 1 ao verso 10. É uma sessão completa e nós precisamos do contexto para entendermos melhor os versículos 4 aos versículos 7. Eu convido a igreja a ler junto comigo esse texto, Efésios 2, 1 a 10, eu lerei os versos pares e a igreja os versos ímpares. Leamos a palavra de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo as vontades da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, não de obras para que ninguém se glorie. Amém. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amados, há um teólogo que ele diz que essa sessão que nós acabamos de ler, nós não temos aqui uma exposição teológica sistemática, mas na verdade nós temos aqui um poema de amor. A Bíblia tem muita poesia, mas aqui nós temos um poema de amor muito singelo. Quando nós lemos o versículo 10, que nos diz que somos feitura dele, pois somos feitura dele. Essa palavrinha feitura, na língua original, no grego, é poema. Toda essa sessão está falando que aquilo que Deus fez por nós é como se fosse uma poesia. Deus escreveu um poema para falar acerca da nossa salvação, do seu grande amor e da sua infinita misericórdia para conosco. Um poema de amor de Deus.
Já parou para imaginar que eu e você somos um poema de amor? Às vezes a gente não acredita, né? Quando a gente olha para dentro de nós, como é que eu posso ser um poema de amor de Deus? Mas é o que esse texto está nos dizendo. O que esse poema está nos falando de fato e de verdade? Nós, quando lemos os evangelhos, nós vemos Jesus falando que ele veio para os doentes. Ele diz que os sãos não precisam de médicos, mas quem precisa de médico é quem está doente, quem está necessitado, quem está perdido. Jesus veio para aqueles que estão num poço de perdição, num tremendal de lama, como nos diz o salmista. E nos diz esse texto que nós acabamos de ler, ele veio para esses homens que estão mortos. Homens que estão mortos e porque estão mortos estão separados de Deus. Se Jesus veio para esses, Jesus veio para mim. Jesus veio para o Marcos Alexandre, porque eu me encontrava nesse estado. Se eu perguntar para a amada igreja nessa noite, o que diferencia o Marcos Alexandre do Bin Laden? Ou o que diferencia o Marcos Alexandre de Idi Amin? Ou o que diferencia o Marcos Alexandre de um Pol Pot, sanguinário da Camboja? Homens estes que mataram milhares e milhares e milhares de pessoas. O que diferencia o Marcos Alexandre do Richard Dawkins? O que faz de Deus um delírio, mas quem delira, na verdade, é ele. O que faz do Marcos Alexandre uma pessoa diferente de Pol Pot, de Idi Amin, de Mao Tse Tung, é que um dia a graça de Deus me alcançou. Porque se não fosse a graça de Deus um dia ter me alcançado, nada impede que eu fosse como um destes homens. E esse poema de amor, ele tem duas divisões muito nítidas. O versículo 1 ao versículo 3 nos falam da miséria do ser humano. E os versos 4 ao versículo 10 nos fala da misericórdia de Deus. Duas seções muito claras nós temos aqui. 3 versículos falando sobre a miséria humana, como se Paulo pensasse, não precisa mais do que isso. Mas depois do verso 4 ao verso 10 ele nos fala sobre a misericórdia de Deus. Eu queria rapidamente nessa noite falar sobre a miséria e a misericórdia. Os versos 1 ao verso 3, Reverendo Marco Antônio já pregou domingo passado aqui sobre esse texto. Não quero chover no molhado, espero que não chova, Reverendo Marco Antônio, mas só para nós nos situarmos no contexto, quem aqui não esteve, quem está nos ouvindo na internet, entender melhor os versículos 4 aos versos 7. Os versículos de 1 a 3 nos mostram que a situação do ser humano sem Deus é uma situação extremamente caótica. Paulo nos mostra quão nós estávamos perdidos no nosso estado e na nossa existência humana quando estávamos afastados de Deus. Por isso que o texto nos mostra a nossa perdição e a nossa necessidade de salvação. Na verdade, só necessita de salvação quem está perdido. Só que essa consciência de que eu estou perdido é só o Espírito Santo de Deus que pode me dar. Se você chegar na rua e falar para alguém, olha, você precisa ser salvo, porque você é um perdido. Perdido eu sei muito bem quem eu sou e aonde eu estou. Se o Espírito Santo de Deus não nos convencer do nosso pecado e do nosso juízo, não serão as nossas palavras que farão isso. Mas como é que esse poema de amor, como é que esse texto nos apresenta essa situação do homem sem Deus? Acompanhe comigo a leitura na palavra. O versículo 5 fala que nós estamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Mas o verso 1 também fala que Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Na verdade, Paulo nos diz que o homem, quando ele está afastado de Deus, ele está como um morto. Morto por causa dos seus pecados e por causa dos seus delitos. E o fruto do pecado nós já encontramos lá em Gênesis 3. O fruto do pecado é a morte. Romanos 6, 23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Na verdade, é uma morte espiritual.
O homem morto é um homem que está separado de Deus, é um homem que está separado da fonte da vida. E quando o homem está separado da fonte da vida, na verdade ele está morto, ele está sem vida. Dr. Russell Shedd, no comentário dele de Efésios, nos mostra que a situação de um homem que está morto, e morto espiritualmente separado de Deus, é um homem incapaz de se comunicar com Deus, é um homem incapaz de se movimentar, é um homem incapaz sequer de dar um passo em direção a Deus, é um homem incapaz de sequer se aproximar de Deus, é um homem incapaz de responder à sua necessidade, da sua miséria, ele é incapaz de reagir, ele é incapaz de corresponder. Esse homem morto nos seus pecados e nos seus delitos, nos diz o Dr. Russell Shedd, é quando Deus fala ao homem e o homem não o escuta. Coisa alguma não o respondendo, não reagindo, continuando no seu próprio caminho como se Deus não existisse. Como diz o profeta Isaías, tem ouvidos e não ouvem, tem olhos e não veem. Eles não conseguem ouvir a voz de Deus. Eles não conseguem ver Deus. Por quê? Porque eles estão mortos nos seus pecados e nos seus delitos. E um homem morto, ele não reage. Um homem morto não age. Um homem morto não tem condições de ir em direção a Deus, porque o morto não anda. Mas aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que estes homens estão dominados, sim, por uma natureza caída, conforme o verso de número 3. E Paulo nos diz algo muito interessante aqui, não vou gastar tanto tempo nessa primeira parte, que a nossa vontade estava algemada e não livre. Nós não tínhamos vontade de ir até Deus, como nós acabamos de cantar, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O homem que está morto, ele não tem essa sede de Deus, ele não tem essa vontade de ter Deus na sua vida. Por quê? Paulo diz aqui no versículo 3, éramos filhos da ira. Filhos da ira, separados de Deus. Filhos da ira quer dizer, irmãos, inimigos de Deus, não considerados como filhos. Não se assustem com o que eu vou dizer agora, mas eu digo com temor e tremor. Quem frequenta a minha classe já me ouviu falar muito sobre isso. Quem é o pior inimigo do homem? Vocês já sabem. Quem é o pior inimigo do homem? É o próprio Deus. Filhos da ira de Deus. E isso é um hebraísmo, filhos da ira. Porque uma vez, para o hebreu, você ser filho de alguém, não tem como você mudar a sua filiação, isso é impossível. O pior inimigo de um homem que está afastado de Deus é o próprio Deus. Porque ele está debaixo da ira de Deus, ele está debaixo do juízo condenatório de Deus. Nos diz a Bíblia que ele é inimigo de Deus. Não existe amizade entre esse homem e o próprio Deus. A pior coisa para um homem é ele estar debaixo da ira de Deus. E Paulo nos diz isso de uma forma tão clara, porque Paulo nos diz que quando nós somos salvos do próprio Deus. Aquela teologia medieval dos pais da igreja que fala que Deus nos comprou das mãos do diabo, porque antes pertencíamos ao diabo e agora não pertencemos mais ao diabo, agora nós pertencemos a Deus. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que nós estávamos debaixo da ira de Deus e a nossa salvação tem a ver com a nossa salvação do próprio Deus. Quando fomos salvos do próprio Deus, fomos salvos por Deus e fomos salvos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, Deus nos comprou por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo para Ele mesmo. Deus nos salvou dele pelos meios que Ele mesmo providenciou. Não somos salvos do diabo, mas fomos salvos da ira de Deus. Por isso a salvação, amada igreja, é um verdadeiro milagre.
Comentava com alguém que estava muito doente essa semana, para Deus fazer um milagre na vida dela. E eu perguntei, ela é salva? Ela disse, é salva, é uma crente em Jesus Cristo, pois o maior milagre Deus já fez na vida dela, que foi curar a sua alma, que foi salvar a sua vida. O maior milagre que já foi operado em nós é o fato de um dia Deus ter nos salvado. Quando nós lemos em Mateus sobre aquela passagem do jovem rico, Jesus fala, é impossível um camelo passar pelo fundo da agulha. Jesus disse, da mesma forma que isso é impossível o homem se salvar, porque a salvação é um milagre de Deus. Eu e você somos fruto deste milagre de Deus. E esse é um retrato calamitoso. A condição do homem sem Deus, antes da graça de Deus os alcançar. Deixe-me dizer outra coisa, não se assustem comigo, mas também falo com temor e tremor o que vou dizer agora. Deus salva os maus, não é os bonzinhos. Deus salva os bandidos, não são os mocinhos. Jesus disse que Ele veio para salvar os doentes. Brennan Manning, famoso teólogo, já escreveu vários livros que estão traduzidos para o português, mas o mais famoso livro do Brennan Manning é o Evangelho Maltrapilho. Acho que foi inclusive o primeiro que foi traduzido para o português. E Brennan Manning fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, a minha editora, a que edita os seus livros, a Revel, contou-me que ouviu certa vez um pastor dizendo a uma criança, Deus ama os bons meninos. Só os pais sabem o quão bons são seus filhos, não é verdade? E esse pastor dizia, olha, Deus ama os bons meninos. E ele faz uma consideração muito interessante, porque quando a gente fala que Deus ama os bons meninos, a ênfase está sendo definida no esforço pessoal. É o toma lá e dá cá. É uma espiritualidade do faça você mesmo por onde para você merecer a graça de Deus e ser salva. E ser salvo. Essa é a nova onda americana. Vários livros hoje nos Estados Unidos estão sendo escritos com essa ênfase. É uma espiritualidade que começa no eu, não é uma espiritualidade que começa com Deus. Deus não veio para os bonzinhos, Deus veio para os maus. E Deus salva os maus para fazer dos maus pessoas boas, semelhantes a quem Ele é, por causa da sua grande graça e do seu grande amor. É isso que esse poema de amor está nos falando aqui nesses 3 primeiros versículos. Vocês já ouviram muito sobre isso domingo passado. Mas agora, o que Deus faz então para tirar o homem dessa situação, para curá-lo dessa enfermidade pecaminosa? É o que nos diz o versículo 4, mas Deus. Eu sempre digo, mas que coisa linda são os mas da Bíblia. Os mas da Bíblia são maravilhosos, mas, o homem está perdido, o homem está num estado calamitoso, mas Deus. É o que nós temos aqui. Mas Deus nos apresenta a cura para o problema, a sua graça apresentada a nós por meio de Jesus Cristo. Se os versículos 1 a 3 falam da miséria, os versículos 4 a 10 falam da misericórdia de Deus para conosco. E Paulo vai falar aqui no versículo 4, acompanha aí na Bíblia, esse mas. E louvado seja Deus pelos mas que nós temos nas nossas Bíblias. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Por causa da sua misericórdia e do grande amor com que nos amou. Eu fico imaginando Deus amar um Bin Laden. Eu fico imaginando Deus amar um Richard Dawkins. Eu fico imaginando Deus amar um Idi Amin. Ele pode amar, porque Ele transformou um homem que perseguia a igreja, colocava os cristãos na cadeia, batia na igreja, batia nos crentes, fazia maldade com os crentes. E esse homem que perseguia a igreja,
que colocava os crentes na cadeia, que maltratava os crentes, um dia a grande misericórdia e o grande amor de Deus o alcançou. E essa graça disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A verdade que o derrubou foi a verdade que o levantou. É essa verdade que nos derruba e que nos levanta. Deus, Ele nos alcança por causa da sua misericórdia, da sua graça. Tudo que vem a seguir, irmãos, a partir do versículo 4 até o versículo 10, tudo que nós vamos ler aí é fruto desse amor, dessa graça, dessa misericórdia de Deus por nós. Por que que eu e você estamos aqui? Porque um dia Deus resolveu nos amar. Porque um dia Deus resolveu fazer com que eu e você fizéssemos parte do seu coração, das suas afeições, dos seus desejos e da sua vontade. Como diz Tiago 1,18, nós somos fruto da vontade de Deus. Deus um dia nos desejou, Ele um dia nos quis. E tudo que nós lemos aí, daí em diante, é fruto dessa intervenção divina em nosso favor. Por isso que o versículo 5 diz: pela graça sois salvos. Não é porque você é bonzinho, não é porque nós merecemos, não é porque nós fizemos por onde, não é porque nós praticamos o bem, mas é por causa da graça de Deus para conosco. Agora observe nesse texto, não há nenhuma intervenção humana para a solução do nosso problema. Os antropólogos, sociólogos e muitos filósofos dizem que a solução para o problema do homem está no próprio homem. A Nova Era diz isso. Nós ouvimos isso nos livros de autoajuda, que a solução para os problemas do homem está no próprio homem. Mas a Bíblia fala o contrário, que a solução para o problema do homem está na pessoa de Deus. E quem é que age aqui para tirar o homem dessa situação? Quem age é Deus. Porque morto não age. Quem vem à nossa direção é Deus. Quem dá o primeiro passo é Deus. Quem chama-nos pelo nosso nome é Deus. Saulo, Saulo. É Deus quem vem até nós, irmãos. A nossa fé é resposta à voz de Deus que um dia o ouvido do nosso coração ouviu. A expressão da nossa fé é resposta que estamos dando a esse amor de Deus, a essa graça bendita que um dia nos alcançou. Um teólogo suíço, muito famoso, chamado Karl Barth, ele nos diz: não existe um caminho que vá do homem até Deus. O único caminho que existe é o caminho que vai de Deus até o homem. Não existe uma escada que o homem possa construir para ele chegar até Deus. Não existe uma estrada que o homem possa construir para chegar até Deus. Não existe caminho de Santiago de Compostela que leve o homem até Deus. Se fosse assim, como é o nome dele? O Paulo Coelho seria um homem santo, nosso irmão, né? Só existe um caminho que nos leva até Deus, é Jesus. Amados, todas as demais religiões, pense, como diz o nordestino, pense. Todas as demais religiões, o homem faz tudo para chegar até Deus. É ou não é verdade? Mas quando nós chegamos no cristianismo, nós vemos o inverso. Nós vemos Deus fazendo de tudo para chegar até o homem. Isso é graça. Porque a Bíblia nos diz que o homem não tem condições de ir até Deus, a não ser que Deus venha até ele. E uma prova disso, irmãos, é o que nós encontramos nesse texto. Olha que coisa interessante. Terceiro ponto não se assustem com o que eu vou dizer, mas também digo com temor e tremor. Mas acompanhem comigo um detalhe aí. Veja o verso 3 do capítulo 2. Diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, nos pecados e nos delitos. Nós, Paulo se inclui. O nós aí, Paulo está se incluindo. Veja o versículo 3 ainda. Ele diz assim:
éramos por natureza filhos da ira. Éramos, Paulo se inclui. Paulo está dentro desses que eram filhos da ira. Veja o verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Paulo estava morto também nos seus pecados e nos seus delitos. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Não se assustem. Religiosidade não salva ninguém. Paulo era teólogo, educado aos pés dos melhores professores de teologia da sua época. Com 12 anos ele já dava conta do recado da Torá inteira, os 5 livros de Moisés. Paulo sabia a Bíblia de cor e salteada. Paulo dizia que não havia um fariseu capaz de suplantá-lo no que diz respeito ao cumprimento da lei. De tão rigoroso que ele era com o judaísmo que ele defendia. Pense num homem religioso, pense num teólogo, num conhecedor da Bíblia, num homem que conhecia as Escrituras, um homem completamente devotado à sua religião. Mas sabe o que Paulo era? Simplesmente um religioso. Sabe o que Efésios estava dizendo? Paulo, com toda a sua religiosidade, com toda a sua teologia, estava morto nos seus pecados e nos seus delitos. E ele era filho da ira. Hoje o que se prega no pós-modernismo é: eu preciso exercer a minha espiritualidade, não importa como. O interessante é eu exercer a minha espiritualidade. Encontrei um senhor aqui outro dia. De manhã ele estava na nossa igreja, à tarde foi para uma missa na igreja católica e à noite ia para um terreiro de macumba. Falei: mas rapaz, é mesmo? Pastor, eu estou exercendo a minha espiritualidade. Isso é espiritual. Eu posso exercer a minha espiritualidade aqui na sua igreja, lá na igreja católica, em qualquer lugar. O importante é essa espiritualidade, esse misticismo. Hoje a Xuxa fica dizendo: eu creio em fadas, creio nisso, creio naquilo outro. O pessoal hoje crê em tudo, mas religiosidade não salva ninguém. O único capaz de tirar o homem da sua miséria, do seu estado de perdição, é Jesus. Não existe outra porta pela qual o homem seja capaz de entrar para ter acesso a Deus, aos céus, a não ser Jesus. Por isso ele disse: eu sou a porta. Ninguém tem acesso ao tabernáculo dos tabernáculos, senão pela porta que é Jesus. Martin Bucer, teólogo famosíssimo, foi extremamente influenciado por Martinho Lutero, se não me engano era da ordem dominicana, se tornou um dos reformadores, um homem crente no Senhor Jesus, um dos grandes teólogos da Reforma no século XVI, Martin Bucer. Ele nos diz: preste atenção nesse nós. Paulo aí está se incluindo. Paulo era religioso, conhecia a Bíblia e não era salvo. Irmãos, a nossa espiritualidade precisa ser cristocêntrica. O nosso culto precisa ser cristocêntrico. Sem Jesus nós não somos cristãos, sem Jesus não existe cristianismo, sem Jesus não existe igreja. Mas o texto continua, e eu já estou concluindo, nos diz: mas Deus sendo rico, não fala do homem cooperando com Deus, mas fala apenas de Deus agindo com a sua misericórdia em favor do homem. Deus sendo rico. Aquele teólogo reformado, o Músculos, esqueci o primeiro nome dele, mas já citei ele aqui para vocês. Mas esse teólogo chamado Músculos, ele dizia: geralmente os ricos usam a sua riqueza para o benefício próprio, é verdade ou não é? Quando são mais ou menos bonzinhos, ainda ajudam algumas pessoas. Mas geralmente as pessoas ricas usam a sua riqueza para benefício próprio. E ele nos diz: Deus usou toda a sua riqueza. E Deus usou aquilo que ele tinha de mais precioso para doar a nós, pecadores.
Por isso que a Bíblia chama a nossa salvação de riqueza. Romanos 11:33, Paulo fala, ó profundidade da riqueza, se referindo à salvação que nós temos. O Salmo 5:7 fala a riqueza da sua misericórdia. Efésios 1:7 fala a riqueza da sua graça. Efésios 2:7, que nós acabamos de ler, fala a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. A salvação é uma riqueza. O bem mais precioso que eu e você possuímos é a nossa salvação. O que de mais precioso um pai e uma mãe pode dar para o seu filho é a pessoa de Jesus Cristo, criá-lo nos caminhos do Senhor. Hoje de manhã ouvimos uma mensagem belíssima pelo reverendo Helder Nozima. Me dá uma inveja de pregar como ele. Mas cada um prega do seu jeito. Eu admiro muito, ele sabe disso. Mas qual é o legado, nos diz o reverendo Helder, que um pai e uma mãe estão deixando para o seu filho? A maior riqueza que um pai e uma mãe pode deixar para os seus filhos é a salvação em Cristo Jesus. Eu sou filho de pais pobres. Meus pais não deixaram para nós nenhuma riqueza, nenhum bem. Mas os meus pais deixaram para mim e para os meus irmãos um amor por Jesus, um amor pela igreja, que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. Se você quer deixar uma herança muito boa para os seus filhos, deixe essa que a Bíblia fala, essa riqueza, que é a nossa salvação. Eu e você, meu irmão, somos pessoas muito ricas, muito privilegiadas, porque um dia fomos alcançados por esse amor de Deus para conosco. Louvado seja Deus por isso. Mas deixe-me concluir, e eu quero usar os 2 versículos só para a conclusão. Me deem só mais 2 minutinhos. O verso 6 e 7 nos fala dos benefícios dessa misericórdia de Deus para conosco, irmãos. E o verso 6 e 7 nos diz, e juntamente com Ele, verso 6, com Ele Jesus nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Verso 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amor de Deus, graça bendita de Deus. Eu termino dizendo o seguinte, o homem pecou. E porque o homem pecou, ele ficou separado de Deus. E o único que nos pode colocar novamente em comunhão com Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Quando nós lemos esse texto, nós vemos uma coisa muito linda, irmãos. Nós vemos que Deus é amor. Alguém disse que se Deus fosse um frasco e nós o quebrássemos, dele verteria puro amor. Deus é puro amor. Sabe o que é pecado? Me valho aqui do teólogo William Barclay. E ele diz que o pecado é um crime não contra a lei de Deus, mas é um crime contra o amor de Deus. É possível reparar a quebra da lei, mas é impossível reparar um coração quebrado. Eu sempre disse que a pior coisa que pode acontecer a uma mulher é ela ser frustrada no amor. Porque um coração quebrado, só o milagre de Deus para consertar. E quantos corações quebrados nós temos? Se Deus é amor, quando o homem peca, ele está pecando contra o amor de Deus. E o pecado não consiste em quebrar a lei de Deus, mas o pecado consiste em quebrar o coração de Deus. E quando nós pecamos, nós não pecamos contra a lei de Deus, mas contra o coração de Deus. E sendo assim, amada igreja, só um ato de perdão gratuito da graça de Deus pode nos restaurar na nossa devida comunhão com Ele. Por isso que a Bíblia fala que por causa da sua grande misericórdia e do seu grande amor, Ele nos reconciliou com Ele novamente por meio do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus! E sabe o que Ele fez? Nos deu vida quando estávamos mortos. Eu não sei como você se sente nessa noite,
como uma pessoa verdadeiramente viva espiritualmente ou morta espiritualmente. Nessa noite Deus quer te dar vida verdadeira em Cristo Jesus. Se antes nós estávamos na lama, agora Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Eu não sei aonde você está sentado, meu irmão ou minha irmã, mas Deus quer te dar um lugar de honra. Deus quer te dar um lugar digno. E Deus quer fazer com que você se assente nos lugares celestiais juntamente com Cristo Jesus. Ele nos deu posição de honra e o instrumento que Ele usou para isso foi Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amada igreja, esse é o poema de amor de Deus. Agora a gente começa a entender por que Deus diz que eu e você somos poema dele. Que obra poética maravilhosa, puro amor, pura graça, pura misericórdia. Louvado seja Deus por isso. Nós agora vamos ouvir o conjunto Plenitude, e a música que Plenitude vai cantar é a Tua Graça. Presta atenção nessa letra, porque foi essa graça que nos salvou, foi esse amor que nos alcançou. Deus abençoe a todos ricamente em nome de Jesus.